Muito boa noite a todos. Estamos de volta a mais um Alfredo Scaff Convida e nessa noite de segunda-feira nós vamos entrevistar o meu amigo advogado, o Dr. Ricardo Salles. O Dr. Ricardo Salles é formado no Mackenzie e é o presidente do movimento Endireita Brasil, um movimento que vem se manifestando em prol de uma nação mais decente, em prol de uma nação que respeita a legalidade, que respeita os direitos das pessoas e que façam com que a classe política tenha respeito pela população e se coloque na posição de funcionário público, de pessoas que devem servir a população. Ricardo, obrigado pela sua presença, é muito importante você estar aqui, a gente já tem conversado há um bom tempo. Eu gostaria que você falasse, primeiramente, como é que surgiu esse movimento Endireita Brasil e como é que ele está se desenvolvendo com essa crise institucional que, infelizmente, nós estamos passando. Alfredo, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. De fato, o Brasil passa um momento muito difícil. O Movimento Endireita Brasil nasceu em 2006 de um grupo de pessoas, advogados, empresários, profissionais liberais, enfim, um grupo de pessoas que estavam já cansadas de reclamar da situação brasileira e não viam um caminho para agir, para fazer de forma concreta algo que melhorasse o cenário. Muito bem. Então, em 2006, conversamos com uma série de políticos, enfim, principalmente aqueles de viés mais liberal, que é a nossa maneira de enxergar o mundo, a concepção da política, da economia, enfim, é a relação mais liberal no sentido de diminuir o tamanho do Estado e diminuir a interferência do Estado no indivíduo, dando mais liberdade ao indivíduo. Muito bem. Então, em 2006, fundamos o Movimento Endireita Brasil. Eu fui candidato naquele ano a deputado federal. Depois, em 2008, ajudamos um candidato a vereador aqui em São Paulo. Em 2010, eu fui candidato de novo, então, a deputado estadual. Em 2012, participamos de uma campanha nos bastidores também de vereador em São Paulo. Muito bem. Nesse interregno, 2006 a 2014, o movimento participou de uma série de atividades, debates, discussões na televisão, seminários, enfim, todos com o objetivo de mostrar à sociedade que nós precisamos nos mobilizar. Nós precisamos nos mobilizar no bom sentido, no sentido de indicar qual é o caminho. Qual é o caminho? Diminuição do tamanho do Estado, diminuição da carga tributária, diminuição da interferência do Estado na vida do indivíduo. E, por outro lado, uma visão de respeito, uma visão de maior responsabilidade das pessoas em oposição ao que se faz hoje em dia. Hoje em dia se faz um carnaval enorme sobre as pseudo-responsabilidades, dizendo que todos são responsáveis. Então, no fundo, você acaba infantilizando o indivíduo como se ele fosse uma pessoa incapaz de responder pelos seus atos. E com isso você tem uma série de situações em que a pessoa comete problemas, comete crimes, faz desvios, etc., e acaba não sendo punida porque essa mentalidade, ou o caso do MST, por exemplo, que comete uma série de ilicitudes e não é punido porque tem sobre si um pensamento do tipo, olha, mas coitado, ele não sabe bem o que está fazendo. Isso infantiliza as pessoas. Então, acho que do mesmo lado que você dá mais liberdade ao indivíduo, você também atribui mais responsabilidade. Com certeza. E emendando essa sua questão, é o seguinte, Ricardo, eu não gosto desse pão e circo que você acabou de dizer, da infantilização da cidadania e da política. Porque o que nós estamos passando no Brasil hoje é discutir alguns temas superficiais que acabam distraindo nos temas principais. Por exemplo, eu não sei se você tem a mesma opinião que eu, mas eu não gosto da questão direita e esquerda. Isso é uma questão que, para mim, já não existe mais. O que existe, na verdade, é eficiência e ineficiência. As pessoas sobem no poder, elas atuam no funcionalismo público, elas atuam nas instituições, elas têm a obrigação de ter eficiência. Além disso, queria saber a sua opinião do seguinte: como é que as instituições no Brasil deixam, por exemplo, determinadas supostas instituições, como o MST, que eu não sei nem como ela é formada, sinceramente eu não sei, praticar determinados atos de liberdade que acabam acabando ou infringindo a liberdade dos demais. Por exemplo, qual é o respeito à propriedade privada no citado MST que você acabou de dizer? A reforma agrária é uma questão constitucional,
mas isso leva ao desrespeito à propriedade privada? Eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre esse assunto. Bom, indo pelos pontos aí das suas colocações, eu acho que a discussão de direita e esquerda, ela ainda existe, porque, de fato, se você fizer uma comparação, do ponto de vista moral, qual é a grande divisão? Óbvio que tem uma série de detalhes, mas do ponto de vista moral, as coisas se dividem entre os conservadores e os progressistas, né? Do ponto de vista, vamos dizer, econômico, você tem, de um lado, os liberais, que querem menos Estado, e você tem os estatistas, os intervencionistas, que acham que o Estado resolve os problemas e que, portanto, as pessoas têm menor capacidade ou menor, vamos dizer, espaço para resolver sozinhas as suas questões. E no campo político, a visão ela é mais à esquerda ou mais à direita, e aí você tem as variações. A esquerda mais, vamos dizer, ao centro, etc., e a esquerda mais estatizante, mais radical, mais antidemocrática, como há uma esquerda também democrática, embora ela tenha diminuído no Brasil substancialmente. A direita é a mesma coisa. Você tem a direita mais democrática, a direita menos democrática, a direita mais intervencionista e a direita mais liberal. Você tem a direita liberal progressista, a direita liberal conservadora, que é liberal na economia e conservadora nos princípios comportamentais, morais, enfim. Então existe uma gama de grupos. Mas esse número de grupos, Ricardo, essa quantidade de ideologias, não se confunde com a ineficiência de 30 e tantos partidos políticos não tem dúvida, que acabam gerando ineficiência no resultado político? E, por exemplo, vou te dizer uma outra coisa. Como que num país como o Brasil se permite, eu não tenho nada contra, mas eu acho que não é permissível ser parte de um partido comunista do Brasil? O Brasil não é um país comunista. Partido Comunista Brasileiro, quer dizer, tiro do Brasil, isso se torna um partido registrado no TSE. Por acaso nós somos um comunismo? Não, nós somos uma democracia. Como é que é isso que é infantilização da discussão política? Você não acha que essa questão de eu sou centro-esquerda, direita, isso não gera uma ineficiência do Estado? Não é o que você prega? Eu acho que o Estado, vamos dizer, o Estado é um mal em si mesmo. Sim. Né? Como você vai rotular a visão sobre o Estado, se é a visão de um comunista intervencionista ou se é de um socialista mais pró-Estado, isso um pouco importa. Hoje em dia, vamos dizer, o rótulo, eu vou dizer que ele existe mais para uma discussão no mundo acadêmico, etc. Na prática, é o seguinte, as pessoas estão cansadas de pagar imposto. Isso. A pessoa está cansada do governo se meter na vida dela. Exatamente. A pessoa está cansada de ver bandido, seja o de assalto na rua, seja o que rouba o governo lá através dos desvios de recurso público, impune. Ou seja, o problema da impunidade. Ou seja, esses problemas concretos do dia a dia das pessoas são os problemas que afligem a sociedade. Não importa como você vai rotular do ponto de vista teórico, acadêmico. A questão é a seguinte, nós hoje precisamos que o Brasil, na sociedade brasileira de uma maneira geral, encare as reformas que têm que ser feitas como elas são de verdade, ou seja, não ficar discutindo teorias e visões que são reflexo de um policiamento, de um patrulhamento ideológico que é feito principalmente por determinados órgãos de esquerda que ficam em cima da sociedade dizendo que o pensamento coletivo, ou seja, o coletivismo, dizendo que a sociedade, coitado, os grupos, isso não tem nada, isso é quase que uma manipulação da opinião pública. A pessoa é um indivíduo, ele tem que responder por si mesmo, pelos seus atos e portanto, ficar com o fruto do seu trabalho, dos seus esforços. E se ele não tem esforço e não tem trabalho, quer dizer, não trabalha porque não quer, ele vai sofrer as consequências. O Estado não tem obrigação de prover a quem não trabalha porque não quer, a quem não tem atividade, a quem não se esforça, que é o problema da meritocracia. Nós não temos obrigação de prover nada, na minha visão. E isso acaba, obviamente, deixando as pessoas do trabalho, do bem, da produção e os pagantes de impostos sem a contrapartida estatal, porque esse dinheiro está sendo canalizado por quem faz o contrário. Exato. Olha, você pega no Nordeste, Norte e Nordeste, onde a presidente Dilma foi reeleita, e põe o mapa do Bolsa Família em cima disso. O que aconteceu ali, na verdade? É uma compra indireta de votos. Em 48 prestações. Vai pagando indefinidamente o Bolsa Família, que até poderia ser, no sentido de equalização, de uma distorção de recebimento, um mecanismo temporário e estratégico de, vamos dizer, dar àquela pessoa, naquele momento, algum grau de ajuda financeira para ela deslanchar. Mas isso tem que ser limitado no tempo. Isso tem que ser condicionado a algumas contrapartidas. Sim. E, quer dizer, tudo isso daí, o que gerou no final das contas? Uma população que é cativa do governo,
vota no governo Dilma porque fica com medo de perder o Bolsa Família, que é um benefício que é usado lá como instrumento de compra de voto. Em segundo lugar, da forma como ele está concebido, é um desincentivo à produtividade. Sim. Não tem nem só uma nem duas, tem centenas de experiências no Norte e no Nordeste de pessoas, empresários, pequenos empresários que querem empreender, querem desenvolver alguma atividade, uma padaria, uma banca de jornal, montar enfim, qualquer atividade econômica, e quando procura sujeito dizendo assim, olha, você não quer vir trabalhar para mim? Quero, desde que seja informalmente, porque formalmente eu perco o Bolsa Família se eu tiver empregado e, portanto, prefiro ficar com o Bolsa Família do que ter que ser registrado. Virou uma doença. Totalmente distorcido o mecanismo, né? Tudo errado. Então, a gente precisa repensar o Brasil como as coisas são de verdade e não ficar olhando a realidade brasileira sob a ótica, sob a lente desses grupos que ficam manipulando a opinião pública e gerando esse patrulhamento ideológico em que você não pode dizer o que pensa, você tem que dizer o que a pessoa condicionou que você diga. Quer dizer, isso é um absurdo, ninguém pode chamar mais nada pelo próprio nome. É toda uma distorção, um bando de conceitos todos artificiais que são impostos goela abaixo na sociedade. Com certeza. Mas isso tudo, Ricardo, você não acha que passa por uma reforma política ampla e ela tem que ser dolorida no seguinte sentido? Eu entendo que nós não temos um país hoje, nós temos regiões. Porque nós temos regiões da produção, nós temos regiões do trabalho, nós temos regiões da produtividade, nós temos regiões de orgulho no Brasil. E nós temos regiões que vivem dessa doença emocional, governamental, patriarcal. Quer dizer, o Estado me dá e eu não preciso fazer nada. Isso que você falou é uma grande verdade. O que você falou é que alguns empresários, eu soube de vários empresários, que chegaram em cidades do interior do Brasil e 3 horas da tarde está todo mundo na rua sem fazer nada. O que eu digo todo mundo na rua é cidades de pequeno porte, 4, 5, 6 mil habitantes, com 80% de Bolsa Família. Que país que é esse? Aonde que esse país vai chegar? Nós estamos imitando quem? Então, eu digo para você o seguinte, como é que nós vamos mudar isso se um estado de 300 mil habitantes tem 3 senadores e São Paulo tem 3 senadores? Como é que nós vamos mudar isso se um Distrito Federal que nem precisava existir tem Tribunal de Contas, Assembleia, Poder Judiciário, secretarias estaduais e nunca melhora a eficiência e o nível da população? Eu te pergunto, tem que ser dolorida essa reforma política e ela vai começar? A quem interessa isso? É interessante porque o que você colocou tem um pouco de reforma do Estado e um pouco de reforma política. Sim. E, portanto, uma alteração do Pacto Federativo em algum momento. Hoje, eu diria para você que a alteração do Pacto Federativo, por exemplo, essa distorção da representatividade dos Estados, ela dificilmente vai mudar. Sim. Por quê? Porque os Estados que têm uma maior representatividade, que são os Estados em comparação com a população, né, claro, com o volume da população, não vão querer mudar nada. Quer dizer, se você somar a quantidade de deputados que tem o Norte e o Nordeste juntos, eles têm, em oposição ao que tem o Sudeste e o Sul, tem muito mais deputados. Ou seja, você vai falar para ele, olha, você vai ter que diminuir a sua quantidade de deputados. Não vai, essa reforma não vai passar. Mas o que a gente pode fazer passar dentro de uma visão realista da coisa? É, por exemplo, o voto distrital misto, que é aquele que permite que o representante fique mais próximo do eleitor. Sim. E com isso você barateia a campanha política, que é um fator importante. Você tem mais condições de que o deputado preste contas ao seu eleitor, porque ele está mais próximo do seu eleitor, o eleitor sabe onde é que está o seu deputado, sabe em quem votou, quer dizer, é uma aproximação do eleito com o eleitor. Isso causa para o eleitor uma capacidade de cobrança e para o eleito uma obrigação de prestar conta. Exatamente. Durante o seu mandato. Exatamente. Isso daí, enfim, deixa que as questões regionais tenham uma melhor representação e vamos dizer, é uma modernização do sistema que, num primeiro momento, não importa em revisão do Pacto Federativo. Porque, como eu lhe disse, esse Pacto Federativo hoje muito dificilmente vai ser alterado. Inclusive, sob o ponto de vista da arrecadação tributária. Sim. Quer dizer, o Estado de São Paulo, para ficar aqui num exemplo, é aquele que manda para Brasília, acho que 67% de toda a arrecadação federal vem do Estado de São Paulo. E nós recebemos de volta um percentual ínfimo do volume de recursos que nós mandamos para Brasília. Isso é uma distorção enorme, ao passo que ficam aqui, para o Estado de São Paulo e para os municípios, uma série de obrigações cujo recurso está em Brasília. Quer dizer, você manda o dinheiro para lá, mas fica com a obrigação aqui em termos de saúde, educação, segurança pública, transporte, Aí etc. o prefeito tem que pegar um avião e pedir o dinheiro lá em Brasília. Exato, quer dizer, essa centralização de poder em Brasília permite essas distorções todas que a gente conhece. Agora, isso tudo
é mudança de longo prazo. O que a gente consegue fazer no curto prazo, que depende de menos alteração legislativa e mais vontade política, inclusive com decisões que pertencem no campo do executivo apenas? Diminuição dos ministérios. É uma medida fundamental. Não existe ter 39 ministérios. O Brasil funcionaria bem com 10. 10 ministérios, acabou. Privatização. Vamos privatizar tudo. Não tem nenhum exemplo no Brasil de setor que tenha sido privatizado e tenha ficado pior do que era na época pública. Você pega Vale do Rio Doce, telefonia, estradas, tudo que foi privatizado funciona. Tem problemas? Tem problemas. Mas aí você consegue aprimorar a situação com uma regulação mais bem feita, ou seja, um marco regulatório melhor e com agências reguladoras que não estejam captadas ou cooptadas por forças políticas. Você faz um modelo de agência reguladora em que os mandatos são fixos, não coincidentes com o mandato político, sem impossibilidade de pessoas do mercado, onde o mercado regulado indicar a gente para o órgão regulador. Um bom marco regulatório resolve grande parte dos problemas dos setores em que foram objeto de concessão pública e privatização. Agora, isso não quer dizer que não tem, acho que tem que privatizar tudo. Tudo. Não tem o menor sentido você ter empresa pública para nada. O Estado, no sentido maior, quer dizer, União, Estado e municípios, tem que ficar com aquilo que é função exclusiva dele. E mesmo assim, com mecanismos de mensuração de resultado. Mensuração de resultado, meritocracia, coisas que são inerentes ao setor privado e que trazem uma qualidade inexorável ao setor público. Então, assim, a gente passa tudo para o setor privado, vende tudo, não tem sentido. E isso é uma grande demanda do setor privado, porque o setor privado no Brasil, ele quer investir, ele acredita no Brasil, só que não tem regulação, não tem regra clara. Não, a gente tem medo. A insegurança jurídica é um dos fatores de maior impedimento de investimentos, não só estrangeiro, como dos próprios governos, do próprio empresariado brasileiro. A pessoa quer investir, mas não consegue. Tem medo do marco regulatório, quer dizer, a insegurança jurídica. Uma legislação trabalhista dos anos 40, um negócio totalmente retrógrado, demagógico, antiprodutivo, que faz, no final das contas, o emprego no Brasil ser muito mais instável do que deveria. As pessoas não conseguem ter emprego porque o empregador tem medo do custo, então acaba não contratando. Ou seja, é uma legislação burra, completamente antiprodutiva. Você tem uma visão previdenciária, totalmente atrasada no Brasil, uma parte fiscal maluca, um sistema completamente irracional e com um custo tributário altíssimo. Quer dizer, tudo isso está errado. A gente precisa arrumar isso daí. Eu acho até do ponto de vista do diagnóstico, já está mais do que claro qual é a lição de casa que nós temos que fazer. Onde é que está o problema? Está como fazer. E eleger pessoas que estejam dispostas a comprar a briga para fazer. Porque não é fácil fazer isso. A inércia, quer dizer, a inércia beneficia muita gente. A inércia, deixar como está, quer dizer, o corporativismo, é uma coisa muito perniciosa no Brasil, muito ruim. Então nós temos que combater a inércia através do desmanche desse corporativismo, da força desses sindicatos, a força desses lobbies, desses grupos corporativistas que seguram tudo. Nós temos que ter, no Brasil, temos que começar a identificar não só políticos. Políticos nós temos um monte. Nós temos que identificar estadistas. Aquela pessoa que está disposta a comprar a briga para fazer aquilo que ela acredita que está certo. Essa é a grande diferença, inclusive, do político e do estadista. Com certeza. O país está vivendo realmente um momento da mentira. O país está doente. Nós precisamos ter consciência que o país está doente. E nós precisamos mudar isso. Já voltamos depois do intervalo. Voltamos com o Dr. Ricardo Salles, meu amigo advogado e presidente do movimento Em Direita Brasil, que você pode seguir no Twitter e no Facebook e todas as redes sociais. Basta procurar e curtir, porque vale a pena, é extremamente informativo e combativo. O Dr. Ricardo estava dizendo aqui para mim agora o seguinte, nós precisamos mobilizar a sociedade realmente, Dr. Ricardo,
para que haja atitudes concretas, sem emoção, objetivas e corajosas. Nesse momento que nós estamos passando agora, delicadíssimo, o povo brasileiro está triste com o que está acontecendo, o ano começou extremamente estressante, atividade produtiva caindo, as pessoas não têm confiança no Brasil, as regras não são claras, os ministros eventualmente querem fazer um ajuste fiscal, a classe política quer barganhar isso. Como é que todo esse movimento na rua contra tudo que está errado, independente de pessoas, pode ser ABC, pode ser partido ABC, estando errado, está errado, tem que mudar. Como é que você vê esses movimentos e o que a gente pode fazer a curto prazo para que isso mude melhor para o Brasil? Olha, Alfredo, em primeiro lugar, é o seguinte, eu acho que nós temos, de fato, um problema que está, infelizmente, ele é homogêneo na classe política, você tem problemas de comportamento, etc., praticamente em todos os partidos e praticamente em todos os entes da federação. Mas, apesar disso, quem aumentou o grau e a abrangência do processo, da parte negativa do processo político, que é a corrupção, que é o aparelhamento da máquina pública, a inclusão dentro da máquina das pessoas com a pior capacidade, com nenhuma credencial para estar lá, foi o PT. Nós não podemos deixar de nomear isso. O PT trouxe para o poder público brasileiro, no governo federal, nesses últimos 12 anos, as piores práticas que já se viu nesse país, sob todos os aspectos. E os principais responsáveis por isso são, em primeiro lugar, o presidente Lula. Ele é o culpado. Foi ele que avacalhou o sistema por completo. E ele colocou lá a Dilma, que também é culpada, porque além de ter permitido toda a continuidade desses problemas de comportamento, ela tem um agravante que é uma questão dogmática, como é que a visão de mundo da Dilma completamente equivocada, é uma visão que coincide com a dos países mais atrasados que nós temos na América Latina e no mundo, é uma visão estatizante, é uma visão dogmática, é uma visão econômica completamente equivocada, de intervencionismo e de centralismo de planejamento estatal. Isso tudo dá errado. Deu errado no mundo inteiro e está dando errado no Brasil também. Então, o que a gente tem que fazer nesse momento? Não adianta tergiversar. Nós temos que chamar a sociedade e dizer o seguinte, vamos para a rua exigir o fim do governo do PT. Não dá mais. Se a gente deixar o PT continuar mandando no país por mais 4 anos, não vai sobrar mais nada, porque eles conseguiram acabar em 12 anos com tudo que se construiu no governo Fernando Henrique. Quer dizer, nós fizemos a estabilidade da moeda, o fim da inflação, privatizamos, enxugamos a máquina pública, lei de responsabilidade fiscal. E na época estava tudo errado. E na época estava tudo errado. Votaram contra tudo. Então, eles fizeram tudo ao contrário. Destruíram tudo que trouxe. Eles falam que a classe média cresceu. Isso cresceu graças à estabilidade, graças ao Plano Real, graças à lei de responsabilidade fiscal. Ou seja, a lição de casa que foi feita no governo anterior foi queimaram o cartucho nesse governo da Dilma e nos 8 anos do Lula. Ou seja, não tem conversa. Eles são os culpados. Dito isso, o que a sociedade pode fazer? Primeiro, tem que sair às ruas de fato, tem que se manifestar, não pode se conformar, não adianta ficar reclamando em casa, nos almoços, final de semana, entre amigos. A indignação não pode ser na sala de jantar, a indignação tem que se manifestar publicamente. Isso daí vai gerar o quê? Vai gerar uma pressão popular da imprensa e da população, é claro, para que o Congresso e o Executivo imponham as medidas que têm que ser feitas. O exemplo maior disso é a lei da ficha limpa. Você acha que o mundo político gostou de votar a favor da ficha limpa? É claro que não. Só que o que aconteceu? Não havia escapatória, porque era a população pressionando de um lado, a opinião pública, e a imprensa fiscalizando de outro. A hora que você soma opinião pública com imprensa, quer dizer, a população fiscalizando isso, cobrando, etc., mesmo a contragosto, a classe política foi obrigada a aprovar uma norma que eles, na sua maioria, claro, não queriam, que era a lei da ficha limpa. Muito bem. Então, pegando esse exemplo da lei da ficha limpa, a gente tem que fazer o Congresso e o Executivo, por evidente, aprovarem medidas concretas que geram benefícios para o país. Primeiro, o pacote de ajuste fiscal. É fundamental que ele seja aprovado. É o último suspiro de esperança. É a última cartada que nós temos. É a última cartada. Se isso não for aprovado, o Brasil vai entrar em colapso ainda maior do que já está. Segundo lugar, nós temos que diminuir a quantidade de ministérios. Diminuir para 10. O resto manda tudo embora. Eu acho difícil isso acontecer, porque diz respeito à costura política no Congresso e da forma como esse presidencialismo de coalizão está construído. A Dilma está numa armadilha que dificilmente ela volta atrás. Mas privatizar todas as empresas públicas é algo que ela pode fazer.
O momento não é bom? Não é bom, porque o interesse pelas coisas públicas diminuiu muito. Mas pelo menos, doutor Ricardo, que as PPPs andem, que as parcerias públicos-privadas andem com um modelo regulatório seguro. Exato. Se você não tiver um modelo regulatório bom, não tem interesse. Aí o que vai acontecer? Vai acontecer o que o governo do PT fez. Pseudo-privatizações, tudo mal feito, tudo errado, resultado, estão sendo devolvidas ou então não tem resultado. Se você vê os aeroportos, onde já se viu, você privatiza o aeroporto e a Infraero é que comprou 49%, quer dizer, então você não privatizou nada, é conversa fiada. As estradas que o governo federal privatizou, tudo mal planejado, mal feito, o resultado não melhora. Ao contrário das estradas em São Paulo, que são uma maravilha. Então, a gente tem aí a feitura dos estádios feitos a toques de caixa em cidades que não tem hospital geral. Dinheiro do BNDES para construir na África. Quer dizer, não tem o menor sentido. O Brasil precisando de infraestrutura e a gente vai financiar a obra na África ou o porto em Cuba. Esse é o fim da picada. E pior, tudo isso feito sob um manto de sigilo e confidencialidade que não tem a melhor justificativa. Por quê? Dinheiro público não pode ser sigiloso e confidencial. Não. Tem que ser completamente transparente. O BNDES é uma caixa preta que precisa ser aberta. Nós precisamos ir lá ver onde é que foi colocado o dinheiro do contribuinte nesses últimos 12 anos através do BNDES. Para que empreiteira se mandou dinheiro, para que empresário se mandou dinheiro, no investimento que foi feito. E responsabilizar. Quem eram os dirigentes do BNDES? Vamos responsabilizar, restituir dinheiro público. Outra coisa, dinheiro dos fundos de pensão. Está aí o exemplo do Postales, do fundo do Correio. Mas você tem esse problema em todos os fundos de pensão que tem dinheiro público. Mal aplicação do dinheiro, má gestão. O que é isso? É rebate. O sujeito põe dinheiro numa aplicação de alguém ligado a ele e recebe de volta por fora. É claro que é isso, não precisa ser inteligente para saber. Lógico. Então, quer dizer, está tudo errado. A gente precisa ir para cima disso. Está escriturando a lavagem. Outra coisa importante, respeito às instituições. Quer dizer, você tem o ministro Toffoli, que é advogado do PT, vai julgar o Lava Jato. Isso é inconcebível, é inadmissível uma coisa dessa. Então não podemos deixar esse tipo de coisa acontecer. Realmente não dá mais. É verdade. Nós estamos vendo, doutor Ricardo, o seguinte: eles conseguiram apodrecer o país. O país realmente está doente. Essa frase é simples, mas é verdade. E o que o senhor disse aqui em meia hora do programa, eu espero que o senhor volte outras vezes, para que a gente tenha a consequente... nós temos que desenvolver esse diálogo mais com o Movimento Endireita Brasil, trazer pessoas que pensem como nós, que querem um país justo, um país decente, um país para os nossos filhos e para os nossos netos. Porque a nossa geração, doutor Ricardo, desde 1990, quando a gente entrou na faculdade ou eventualmente se formou, era dito assim: olha, daqui 20 anos o Brasil é primeiro mundo, vai explodir. E hoje nós somos a vergonha do mundo. Eu agradeço a sua vinda, a sua participação aqui. Eu espero que você volte várias vezes e depois do dia 12 de abril eu quero a sua presença aqui no próximo programa. Obrigado, Alfredo. Obrigado pelo convite. Foi um prazer. Obrigado. Um grande abraço. Até a próxima segunda com mais um Alfredo Scaff Convida. Obrigado pela sua audiência. Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chuck's on.